Março de 1741. Caribe. Os vigias de Cartagena das Índias olham para o horizonte e veem algo que desafia a lógica humana. Primeiro são apenas pontos, depois velas, centenas de velas que parecem brotar do oceano como uma floresta fantasmagórica. Quando a linha do horizonte se enche de mastros de uma ponta a outra, eles entendem o que estão testemunhando. 186 navios e 30 mil homens. Esta era a maior força naval que já havia cruzado o Atlântico em toda a história da humanidade. Era uma frota maior que a Armada Invencível, maior que qualquer força que o mundo já vira até então, e ela vinha direto na direção deles com um único objetivo: apagar a presença espanhola da América de uma vez por todas. Do outro lado das muralhas, o homem que precisava detê-los mal conseguia andar sem ajuda. Falta-lhe uma perna, falta-lhe um braço, falta-lhe um olho. Ele se chamava Blas de Lezo, nascido em uma cidadezinha pesqueira do País Basco em 1689. Se existe algo que define a vida deste homem, é uma única ideia. Cada vez que o destino lhe tirou uma parte do corpo, ele respondeu com uma vitória. Perdeu a perna aos 15 anos, quando uma bala de canhão a arrancou em seu primeiro combate. Ele pediu que cauterizassem o coto no ferro em brasa e voltou para o convés. 3 anos depois, um estilhaço destruiu seu olho esquerdo e ele continuou lutando. 7 anos mais tarde, um tiro de mosquete explodiu seu braço direito. Amputaram o membro, mas ele não se retirou. Aos 30 anos de idade, ele tinha perdido mais partes do corpo do que batalhas, e o fato é que ele não tinha perdido nenhuma batalha em toda a sua carreira. Mas o que estava prestes a enfrentar em Cartagena não se parecia com nada do que viera antes. Ao final desta história, você vai entender como um homem com meio corpo conseguiu infligir a derrota mais humilhante que a Marinha Real Britânica sofreu em toda a sua existência. Você vai conhecer a armadilha tática que transformou uma defesa impossível em uma carneficina. E vai entender por que a Inglaterra fez de tudo para essa história desaparecer dos livros. O que aconteceu em Cartagena foi tão devastador para o orgulho britânico que decidiram fazer algo sem precedentes: apagá-la da memória oficial. Em 1741, Espanha e Inglaterra estão em guerra pelo controle da América. Quem controlar Cartagena das Índias controla a chave do continente, pois por ali passa todo o oxigênio do império: o ouro, a prata e as esmeraldas em direção à Europa. Se Cartagena cair, cai o fluxo de riqueza. Se cai a riqueza, cai o império. A Inglaterra sabe disso e manda seu melhor homem, o almirante Edward Vernon. Vernon era um herói nacional, um homem cuja fama na Inglaterra era absoluta após ter capturado o porto de Portobelo com apenas 6 navios. O rei o tratava como sua arma mais valiosa e lhe deu tudo o que pediu: 186 navios, 2.000 canhões e 30 mil homens, incluindo 4.000 soldados das colônias americanas, liderados por um jovem oficial chamado Lawrence Washington, meio-irmão do futuro George Washington. Para se ter uma ideia da escala, essa frota era numericamente superior à que os aliados usariam na Normandia 200 anos depois. Vernon estava tão certo da vitória que cometeu um erro de arrogância que hoje soa absurdo. Antes mesmo de a batalha começar, ele mandou cunhar medalhas de vitória em Londres. Eram moedas de bronze que mostravam Blas de Lezo ajoelhado diante dele, entregando sua espada, com a inscrição: "O orgulho da Espanha, humilhado por Vernon". Essas medalhas chegaram às tabernas inglesas e foram celebradas pelo povo antes mesmo de o primeiro tiro ser disparado em Cartagena. Mas havia algo que Vernon não sabia. A coroa espanhola tinha mandado Lezo para o Caribe anos antes, pois qualquer outro oficial mutilado teria sido dispensado. Mas Lezo não aceitava a aposentadoria. Antes de chegar ao Caribe, ele já tinha provado do que era capaz no Mediterrâneo, quando, com apenas 3 navios, enfrentou 5 embarcações holandesas de artilharia superior e as venceu usando pura estratégia. Mas o mais importante foi o que ele fez quando chegou a Cartagena. Ele estudou cada centímetro da baía, cada canal, cada forte e cada ângulo de tiro. Ele entendeu que a guerra naval não se vence apenas com mais navios,
mas com a paciência de quem domina o terreno. Quando os vigias o avisaram que Vernon se aproximava, Leso já sabia exatamente o que ia fazer. Ele reuniu seus oficiais e, diante dos que sugeriam rendição, proferiu a frase que ecoa há 3 séculos: que cada um defenda seu posto até morrer, se for preciso. No dia 13 de março, o bombardeio contra o forte de Boca Chica começou. Os canhões ingleses choveram fogo por dias, as muralhas desmoronaram e os defensores morriam às dezenas sob os escombros. Boca Chica resistiu 15 dias, mas o cerco mal tinha começado. Após semanas de fogo ininterrupto, o forte caiu e os ingleses entraram na Bahia. Vernon enviou uma mensagem imediata a Londres dizendo que Cartagena fora tomada. Os sinos de Londres repicaram, o rei comemorou e as medalhas de Leso ajoelhado foram vendidas como lembranças de uma glória garantida. Mas enquanto Londres celebrava, Leso executava um plano que parecia loucura. Ordenou o afundamento de seus próprios 6 navios nos pontos mais estreitos da passagem, criando uma barreira de mastros e cascos submersos que impedia os enormes navios ingleses de se aproximarem da cidade. Ele retirou todos os canhões das embarcações e os instalou nas muralhas, transformando marinheiros em artilheiros de terra firme. O que Vernon não entendeu é que Boca Chica era apenas a isca. A verdadeira fortaleza era o castelo de San Felipe de Barajas, que Leso transformou em uma armadilha mortal. Ele mandou cavar um fosso profundo ao redor do castelo e o ocultou com vegetação. Destruiu todos os acessos fáceis para que a artilharia inglesa ficasse presa na lama. Vernon, confiante na sua superioridade numérica, ordenou o assalto terrestre sob o manto da noite. O que os ingleses encontraram foi um cenário de pesadelo. Centenas de soldados caíram no fosso oculto. Os que conseguiram chegar às muralhas descobriram que as escadas de assalto eram curtas demais, pois a profundidade do fosso não havia sido calculada. Eles ficaram pendurados no meio das paredes, alvos fáceis para os atiradores de Leso. Foi uma carnificina silenciosa na escuridão. Durante semanas, Vernon lançou onda após onda de soldados, mas o resultado era sempre o mesmo. E então, o Caribe enviou seu aliado mais letal, o clima. A febre amarela e a malária começaram a dizimar as tropas britânicas. Os navios parados e sem vento tornaram-se fornos de infecção. Leso sabia que o tempo era seu maior general e apenas esperou. Após 67 dias de cerco, Vernon fez o impensável. Deu ordem de retirada. A maior frota da história deu meia volta, deixando para trás 18.000 mortos e o orgulho britânico em frangalhos. Quando a frota humilhada voltou para a Inglaterra, o rei George II ficou tão furioso que proibiu qualquer menção à batalha. As medalhas da vitória falsa foram escondidas e os relatórios suprimidos. Blas de Leso salvou a América Espanhola, mas morreu pouco depois devido às pestes do cerco, sem o funeral que merecia e esquecido por sua própria coroa por séculos. Se ele tivesse se rendido, o mapa do mundo seria outro. Ele provou que a coragem não precisa de todos os membros, apenas de uma vontade inquebrável. Histórias como essa nos mostram que a versão oficial nem sempre é a versão completa. Se você quer continuar explorando os eventos que moldaram o nosso mundo e os heróis que o tempo tentou apagar, inscreva-se agora. Aqui, nós trazemos a verdade à tona e damos voz aos fatos esquecidos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, aqui no Reconstruindo a História.